Olá, pessoal, que todos estejam na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não existe nada melhor do que nós estarmos repletos da graça de Deus. Como um dia ele disse ao apóstolo Paulo assim, Paulo, a minha graça te basta, quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Mas hoje eu não estou aqui para apregoar a palavra de Deus. O nosso canal, Ilza Saldanha, como eu venho falando para vocês em todos os vídeos, é referente à evangelização, educação e arte. Então, ora eu faço vídeo sobre arte, ora eu faço vídeo com a palavra de Deus, porque ele diz e ai daquele que souber fazer e não fazer, tá, gente? E eu, como eu me acho hábil para isso, eu acho que seria uma negligência da minha parte não fazer. Então, às vezes, eu faço vídeos explanando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, né, para quem quiser ver os vídeos do nosso canal. Eu falo nosso porque nada é meu, nada é único, exclusivamente de uma pessoa. Tudo é nosso, que Deus nos deu, né? Os talentos foram dados por Deus para servir a todos. Então, há talentos que eu tenho, que outro não tem, há talentos que outros têm, que eu não tenho, mas os talentos foram dados por Deus para servirem a humanidade. Esta é a sabedoria boa, a sabedoria Deus, não conhecimento maquiavélico adquirido lá pelo livre-arbítrio que Deus dá e que o inimigo, o outro lá, aproveita, né, e faz a festa. Então, hoje eu não estou aqui também para fazer vídeo arte. Hoje eu estou aqui para falar de educação, porque eu acredito que nesses meus 38 anos de carreira docente mesmo, porque desde os 7 anos de idade eu estou na escola, tá, gente? Desde os 7 anos de idade que eu estou na escola e desde os anos 80 que eu estou como doméstica também, mãe de família. Então eu acho que eu tenho muitas coisas para falar, que um vídeo só é pouco para falar. O tanto que eu tenho para falar desde quando eu comecei a frequentar a escola, certo? Eu vou até sentar, porque sentado a gente explica melhor, certo? Era assim nos templos antigamente. As pessoas sentavam, tinha a cadeira de Moisés, né? As pessoas sentavam para explicarem melhor seus conteúdos, certo? Então, gente, veja bem, eu estudei nos anos 70, né? Comecei a estudar nos anos 70, já não tinha mais, não era mais aquela escola antiga, onde o professor, né, era expositor, só expositor. Eu já tinha liberdade de falar na sala que eu participava. Eu não fiz mais a tal de admissão de 5º ano, como muitos fizeram. Na minha época, estudava-se ABC, cartilha, aí vinha 1º, 2º, 3º e 4º ano. Em seguida vinha 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. E depois passava para o médio, que nessa época era magistério. Então, eu estudei magistério ainda, gente, tá? Depois é que eu fiz faculdade de letras, português e inglês, tá? E continuo estudando, porque o professor não para de estudar. O professor que ama a profissão, ele não para de estudar. Então, meus amados amigos, colegas, alunos, pais, mães, sociedade de modo geral, para quem ouvir este vídeo, eu comecei também a trabalhar nos anos 80,
Então eu tenho experiência de ontem e de hoje a respeito de sala de aula. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro ano, eu comecei no magistério, certo? Contudo, no mesmo ano, eu tive que sair do magistério para trabalhar um ano com jardim infantil. Foi quando começou o jardim infantil. Não tinha nem espaço, era no chamado aqui Clube Social Brejinense. Eu trabalhava à tarde e tinha uma colega que trabalhou pela manhã. Nós fizemos um curso durante uma semana para trabalharmos com crianças de 4 anos e meio a 5 anos, certo? Era tipo um pré, né? Um pré já de alunos já bem desenvolvidos, que hoje alunos começam a estudar a primeira série aos 6 anos de idade. Na minha época era 7, gente. Nessa época já era aos 6, né? 4 anos e meio a 5 anos era jardim infantil, era pré-escola. Então, naquela época, nós já tínhamos, né, alunos indisciplinados, né? Nós já tínhamos alunos indisciplinados quando eu comecei, certo? Então, voltando ao princípio, eu comecei a estudar nos anos 70, comecei a trabalhar nos anos 80. Nos anos 80 eu comecei como professora, como dona de casa, casada, já mãe de família. E continuo até hoje com o mesmo entusiasmo, até mais, porque hoje eu me sinto mais, assim, com liberdade para falar do que antigamente. Antigamente eu era muito tímida, eu falava baixinho. Dizem que professor, quanto mais tempo de carreira, mais a tendência é aumentar a voz, principalmente hoje, que a indisciplina está bem mais do que antes, que é justamente sobre isso que eu vou falar. Gente, quando eu comecei a trabalhar, o primeiro ano no magistério, só tinha o diretor e o vice-diretor e uma secretária. Quando eu trabalhei com jardim infantil, éramos 2, eu à tarde e a minha colega pela manhã. Nós não tinha mais ninguém por trás. Éramos só nós 2 e nós fazíamos faxina e as merendas os meninos traziam de casa, certo? Entendidos? E naquela época, gente, todo mundo aprendia. Todo mundo, quando chegava no fim do curso de nível 1, sabia escrever uma carta, sabia fazer uma produção textual de uma folha, de uma lauda de caderno. Todo mundo sabia. Os profissionais que estavam por trás dos professores eram apenas diretor, vice-diretor e secretário. Agora, é óbvio que as famílias eram mais envolvidas do que hoje. Tanto que nós temos profissionais dessas épocas aí bem formados mesmo. Profissionais que estudaram na década de 80, né? Entre 80, hoje ainda saem profissionais, né? Bem capacitados, mas são poucos que têm condições de fazer uma faculdade. Não simplesmente por falta de condições financeiras, mas por falta de conhecimento mesmo, porque a indisciplina está exagerada nas escolas. Quero dizer neste vídeo que na época que eu comecei a trabalhar, eu não tinha a competência que eu tinha hoje. Mas meus alunos aprenderam mais do que os meus alunos de hoje, com a competência que eu tenho hoje. Eu e meus colegas de trabalho. Porque professor, gente, hoje, está bem mais preparado do que naquela época. Hoje, quase todos os professores, ou aliás, todos os professores têm graduação,
são graduados. Se não me falha a memória, alguns por aí, aqui na sede não tem, mas alguns por aí não tem licenciatura. Mas na sede todos são graduados e a maioria tem graduação e não é só uma não, viu? A maioria tem 2, 3 pós-graduações e graduações, tá? E por trás dos professores, vários pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, certo? Mas eu, como professora de ontem e de hoje, eu posso dizer, né, com 38 anos de carreira, que há muita diferença entre a disciplina de ontem e a de hoje. A gente, né, pensando nos dizeres dos nossos intelectuais ilustres, Paulo Freire, né, da pedagogia da autonomia, autonomia da pedagogia, né? Quem não leu esse livro ainda? Eu já li. Fala sobre só há ensino quando há aprendizagem e vice-versa. Só há aprendizagem quando há ensino. Não há ensino se não houver, nem aprendizagem se não houver tolerância, né? Tolerância, temperança. Fala sobre temperança, tolerância, troca de ideias, começar de onde o aluno está, sobre a importância do ouvir, do falar, que são habilidades fundamentais para iniciar a aprendizagem. Hoje, nós passamos a maior parte do nosso tempo disciplinando alunos. É coisa que quem tem que fazer é a família. Antigamente, nós não tínhamos tantos profissionais nos auxiliando, mas nós tínhamos a família do nosso lado. As famílias participavam das reuniões de pais e mestres. E eu quero dizer neste vídeo que eram bem diferentes as reuniões de pais e mestres. Naquela época era duro, gente. Eu quero dizer que eu não alcancei a época na qual o professor era o centro das atenções, mas eu ainda peguei um pouquinho do ranço. Na minha época, aluno já tinha direito de falar em sala de aula. Na época na qual o professor era o centro, alunos não tinham direito de falar, eles só ouviam. Até a posição de sentar, quem indicava era o professor, a professora. Hoje, aluno senta, bota as pernas em cima das cadeiras, isso quando senta, porque na maioria das vezes é em pé. Quando senta, está com o celular e o fone no ouvido. E meia dúzia assistindo a aula, pelejando para ouvir e falar e trocar ideias com o professor, enquanto outros em pé bagunçam, entram e saem da sala toda hora com caixinha de música e celulares. Ora, por que tem que ser assim? Cadê a temperança tão apregoada por Paulo Freire, que lutou por Paulo Freire, por Vygotsky, por Rubem Alves, por outros mais estudiosos que lutaram por uma escola aberta, uma escola onde o aluno tem direito de falar, de escolher, de trazer o conteúdo que ele quer aprender para a sala de aula. Então, será que valeu tanto a pena esses estudiosos lutarem tanto por isso? Valeria a pena, gente, se a escola estivesse melhor. Melhorou em uns pontos para meia dúzia, mas para a maioria, não. A escola está inchada, quer dizer, cheia de alunos. Inchada, como muitos falam por aí. Não é uma expressão minha. Mas está cheia. Praticamente obrigado todos os alunos, até completar a maioridade, estarem na escola, tá? Estarem na escola. Agora,
De que forma esses alunos estão na escola? Muitos no pátio, quebrando a escola. Não estou falando mal dos meus alunos, eu amo os meus alunos. Mas a gente tem que ser realista, tem que falar a verdade. Muitos com fone no ouvido, né, ouvindo lá o que quer ouvir. Porque hoje está bem mais fácil, gente. Hoje está bem mais fácil para alunos e professores terem condições de ensinarem e aprenderem. Com tantos cursos, com tantas aulas na internet. Na internet nós temos aí youtubers fazendo aula, gravando aulas de todas as disciplinas. Língua portuguesa, língua inglesa, matemática, história, geografia, artes. Entretanto, o alunado está usando o celular apenas para se divertir. A maioria, não são todos, eu não estou falando com todos. E não estou falando aqui para agravar ninguém. Eu estou falando para que haja conserto. E olha que está melhorando a escola. Eu percebi que está melhorando, porque há uns 2, 3 anos atrás, invadiam a escola sem a tal atividade estar lá no PPP da escola, no projeto político-pedagógico, para palestras, tirava os alunos da sala em plena atividade de avaliação, que antigamente, durante uma avaliação, ninguém podia conversar, não podia nem fazer barulho arrastando cadeiras, nem andando em passo, o professor andando em passos altos, fazendo barulho na sala de aula. Aí, houve uma época, agora melhorou, mas houve uma época, uns 2, 3 anos atrás, onde tiravam alunos da sala de aula para assistir palestra de qualquer pessoa que chegava no pátio. Gente, não quero dizer com isso que a escola não precise de parceria. A escola precisa sim de parceria de toda a comunidade, de todos da comunidade. Mas antes precisa planejar, precisa estar no planejamento do professor, para ele saber que naquele dia ele não pode aplicar uma atividade de responsabilidade como uma atividade avaliativa, né? Estou certa? Então, hoje melhorou. Graças a Deus, de tanto a gente comentar, melhorou. Porque, gente, olha, veja bem. Alguém já viu um médico estar na sala de cirurgia com o paciente e alguém chegar lá e pegar esse médico ou paciente para uma palestra? Isso não acontece. Então, eu acho que a forma como se comportavam era uma falta de respeito, tanto com os docentes quanto com os discentes. Já começa por aí. E com relação à indisciplina, olha, quando eu comecei a trabalhar, eu já falei aqui que foi primeiro no magistério, trabalhei 1 ano, depois eu fui para 1 ano no jardim infantil, e daí para cá eu trabalhei na mesma escola, passei a trabalhar na mesma escola que eu trabalho, das séries iniciais, o Fundamental 2, até o magistério, que era SENEC, eu era emprestada. Quer dizer, eu trabalhei nas 2 escolas, certo? 6º, 7º, que era 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, depois vinha 1º, 2º e 3º ano. Eu trabalhei nos 2, tá? Juntos. Naquela época, havia menos, como eu já falei, menos funcionários. Não estou falando que não deva haver os funcionários. A escola precisa das parcerias, tanto de outros funcionários, quanto da família principalmente. Porque naquela época não havia outros funcionários, exceto professores, diretores, secretários e vice-diretores. Mas às vezes a gente nem sabia quem era o vice-diretor. Estou falando a verdade. Mas havia a participação dos pais.
Os pais eram super preocupados com a educação de seus filhos. Se havia indisciplina, era por apenas entre 2, 4 alunos por sala. Não chegava nem a 4, gente. Às vezes era 1, 2 alunos. Hoje, meia dúzia de alunos, numa sala de 20 e tantos, 30 alunos se interessam pelo assunto. E aí o professor, a tendência dele é falar cada vez mais alto. Porque ele vê lá o aluno que quer aprender, que quer ser alguém na vida, quer ser um bom profissional, fazer uma faculdade, ser um médico bem instruído, ser uma médica bem instruída, um odontólogo, um enfermeiro, um gari, uma babá, um cozinheiro, né? Um agrônomo bem formado. A gente vê a dificuldade desses alunos para ouvirem, e aí a gente aumenta a voz para esses alunos ouvirem, porque a gente não tem autonomia sobre os que estão indisciplinados. Ora, se uma das habilidades necessárias para o aprender é aprender a ouvir, como que esses alunos irão aprender a ouvir? Quando eu trabalhei com ensino médio no magistério, que era para formar professores de 1ª a 4ª série, junto com o 1º grau, que eu trabalhei com os dois, né? Ensino Fundamental 1 e 2, eu trabalhei com os dois ao mesmo tempo, na mesma escola que eu trabalho hoje, trabalho há 38 anos. Eu trabalhei com didática geral, trabalhei com didática especial, as metodologias, eu não trabalhei com metodologia da matemática. Metodologia da língua portuguesa, da alfabetização, da geografia, da história. E naquela época, gente, eu já gostava de inovar, de fazer coisas diferentes. Quem foi minha colega nessa época sabe, muitos professores ficavam na porta da sala vendo as minhas aulas. Que eu colocava os alunos para fazerem jornais na frente, apresentações. Foi das apresentações que ficaram tão famosas, dramatizações, que foram para o palco lá da escola. Lá na escola onde eu trabalhava, que existe até hoje a escola, só não funciona, mas há um palco, ou havia um palco, não sei se derrubaram. Mas havia um palco, então ficou tão assim, envolvente, que a escola parava e os alunos das outras salas iam para a porta da sala que eu estava dando aula, os professores também, e a direção resolveu que eu deveria fazer essas apresentações no palco para toda a escola assistir. E aí era muito bacana, eles levavam para fazer o cenário, levavam cortinas, levavam plantas, interpretavam bem, se caracterizavam. Era maravilhoso. Eu sempre gostei de inovação. Eu nunca gostei de aula, de chegar numa sala de aula e achar alunos debruçados numa cadeira sem falarem nada. Não. Eu gosto de sala de aula onde todos participam, porque eu aprendo também com os alunos, é uma troca, eles aprendem comigo, eu aprendo com eles. Até hoje, amo a minha profissão. Vou sentir muita falta quando eu me aposentar. Apesar de eu já estar com 38 anos de carreira, tá? Mas está difícil de aprender, porque como eu falei, quando eu comecei nos anos 80, eu tinha menos conhecimentos, mas meus alunos aprenderam mais. Hoje eu tenho mais conhecimentos, estudei, fiz faculdade, pós-graduei com meus colegas, e meus alunos têm menos conhecimento. A culpa é minha? Não. É porque os professores não estão tendo autonomia. Estão instruindo os professores a carregarem os alunos no colo. Quer dizer, eu falei uma expressão, só um modo de dizer. Para quê? Para manterem esses alunos na sala. Apenas para manterem os alunos na escola. Porque há alunos que não estão ficando dentro da sala de aula. E isso não é só aqui não, é geral.
Porque quando eu converso com alunos de outras regiões, falam a mesma coisa. E está indo de mal a pior. Se não tomarem uma providência, não adianta falar da educação, falar dos professores, dos profissionais de educação, que nós viemos a procurar, a reeducar essas famílias, trazer essas famílias para a escola, verem as situações, ter palestras com esses pais, com as mães, sobre o dia a dia cotidiano da família. Isso é muito importante, porque a gente percebe que muitas famílias precisam de orientações. Mas quem tem que fazer isso não somos nós, professores. A nossa missão não é essa. A nossa missão é com os educandos, alunos, jovens e crianças. Com esses aí tem que ser outras pessoas a terem palestras com esses pais sobre a vida cotidiana com seus filhos, para que eles os respeitem e respeitem os professores. Porque os professores estão ensinando na escola o que os pais deveriam ensinar em casa. Disciplinar, assentar para ouvir, porque é um dos primeiros passos para a aprendizagem. É sentar e ouvir o que o outro está falando. Não importa que seja o professor ou que seja o colega. O importante é que todos tenham a oportunidade de falar e todos tenham a oportunidade de ouvir. Que um fale de cada vez e não todos de uma só vez. E as cadeiras na escola, gente, é para sentar durante as aulas. O levantar é na hora de apresentar alguma coisa na frente. Estão pedindo licença toda hora para sair. E às vezes nem pedem licença. Entrando no meio da aula, e às vezes nem entram. No final do período, entram, não assistem a aula, entram, põem a bolsa, vão embora. Isso está geral, mas só que não. Em vários lugares está assim. E nós, professores e outros profissionais de educação, estamos buscando saída. Nós não temos culpa. Eu acho que as famílias precisam de instruções, de profissionais que as instruam a educarem seus filhos, a tratarem os seus filhos de maneira que venham a formar cidadãos junto conosco. Porque essas crianças, esses adolescentes e jovens de hoje, são o futuro do país amanhã. Não adianta ficar pegando no pé de professores e de outros profissionais da educação, se eles não têm autonomia sobre os educandos. Eles não podem usar autonomia nenhuma sobre os educandos. É um apelo que eu estou fazendo aqui. A gente precisa, porque essas crianças, esses jovens, eles precisam de uma vida decente. E para eles terem uma vida decente, eles precisam de uma boa educação, precisam de ensinamentos. São pessoas cujos raciocínios precisam serem dirigidos, precisam de orientações, e eles não estão tendo tempo para sentarem, para ouvirem. Quando estão nas redes sociais, só estão na parte do lazer, que não é ruim, é bom. Nós também precisamos de lazer, todo mundo precisa de lazer, mas há tempo determinado para tudo. Nós, professores, também temos lazer pela internet em casa, só que nós usamos a internet também para levarmos coisas boas para a escola. Se formos colocar na balança, nós trabalhamos muito mais em casa, né, com o trabalho docente, do que no período que nós ficamos na escola, tá? Eu espero que todos que ouvirem esta mensagem reflitam sobre ela
e pensem um pouco como era a educação antes e como é hoje. Como era a formação de professores hoje, como ela é hoje. Os professores de hoje são melhores do que os de antigamente. Mas os de antigamente formavam melhores educadores, melhores profissionais, quer dizer. Os de hoje, os professores de hoje são melhores, mas não estão conseguindo formarem a maioria de bons profissionais, porque os alunos estão com liberdade demais, ou aliás, não é nem liberdade, é libertinagem. Porque a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Liberdade é algo que não pode atrapalhar a liberdade do outro. E a maioria está atrapalhando a liberdade de uns poucos que querem assistir a aula. Que isso fique para a compreensão, né, de todos, que todos venham assim como Paulo Freire, Rubens Alves, Piaget, pensaram em